nesse início de noite, em Tua presença, Pai, queremos desejar, falar que nós chamamos, Pai. Que o Senhor seja, Pai, Senhor Deus, bem-vindo, Pai, Senhor Deus, agir em nosso meio. Nós declaramos, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti, totalmente dependentes da Sua sabedoria, da Sua soberania, Pai, da Sua potência, Pai, Senhor Deus, em nós, Pai. Nós não somos nada sem Ti, Pai. Senhor Deus, fala em nossos corações, Pai, Senhor Deus, que cada palavra falada aqui não seja apenas proferida, Pai, Senhor Deus, por mim mesmo, Pai, Senhor Deus, ou para cada um dos meus amigos e colegas, Pai, mas seja de fato, Pai, algo que venha do seu coração, Pai, Senhor Deus, transmita, Pai, essa noite, Pai, o que o Senhor quer, que o Senhor deseja, Pai, Deus, para a nossa vida. Te amamos, Senhor Deus, te desejamos, Pai, seja santificado em nosso meio, Pai, seja glorificado em nossos corações, Pai, Senhor Deus, que o seu nome seja grande, Pai, te exaltamos, amém. Amém, gente, vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Ramon, faço parte do Ministério de Ensino, juntamente com uma equipe que todos vão participar da escola básica. Mais um. E aí, a gente começou a escola básica semana passada, todos estavam aqui semana passada. Não. A gente começou com o nosso primeiro módulo de bibliologia. Tá? E para quem não estava, para quem ainda estava, vou repetir só algumas informações para colocar no grupo essa semana, para evitar ao máximo de faltar, porque a gente vai dar diplomas, né, no final, dia 22 de dezembro, até planeja, vai ter a nossa cantata de Natal. E a nossa cantata de Natal, a gente vai fazer a entrega dos diplomas de vocês. Então, você tem um diploma com a presença da entrega. Então, assim, a gente não cobra a presença, não tinha cobrado nada disso, mas era um senso de todo mundo, né? Algo rápido, que demora, a escola de base, de 40 minutos, meia hora, no máximo uma hora. Apenas a última lição, que era do pastor Caio, como é um pastor, então não está acostumado a falar muito, então já se prepara para as 3 horas. Não, mas é verdade, na última escola básica a gente deu foi 3 horas de aula. Que é a aula de escatologia, que é falar do professor Caio, do pastor Caio, que é a aula. Mas enfim, a aula da Bianca semana passada, o que vocês lembram quem estava aqui? Vamos compartilhar. Quem estava, depois pode ler, pode rever. Mas como eu não estava aqui, o que ela falou? Vocês lembram? Ela falou basicamente da divisão bíblica. Divisão bíblica? Aí falou... E aí, divisão bíblica? Falou os fatos mais importantes da Bíblia, do acontecimento até o final. Aí falou da parte do Canon também. Fechamento do cano. Isso. Basicamente isso. Aí falou quantidade, os autores. A linha temporal? Isso. Como é que a história da Bíblia também foi contada durante a história do mundo. E aí, mais o que? Vocês lembram? Ela falou sobre a reforma. Falou um pouco sobre a reforma. Até chegar o nosso dia. Sobre a igreja. Sobre alguns avivamentos que aconteceram. Bom. Então, como hoje é o último dia de bibliologia, né? São só 2 dias. É bem pequeno, assim. Hoje a gente vai. A Bia também ajudou a escrever aqui vai hoje mais cedo, porque eu tive que sair correndo. Mas hoje a nossa aula de panorama bíblico. Onde a gente vai fazer um exercício de imaginação, né? Tentar imaginar a Bíblia assim, vista de um alto de helicóptero. A gente tem a realidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Se você pegar um helicóptero, um avião, você sair, você vai começar a ver o Rio de Janeiro de uma forma distante, mas com uma totalidade, né? Mas só vivendo a realidade do Rio de Janeiro que a gente conhece o que é o Rio de Janeiro de fato, as ruas do Rio de Janeiro, a noite do Rio de Janeiro, o dia, o cotidiano
lusitanos, cariocas. Então, só entrando a fundo mesmo na Bíblia, que a gente vai conhecer ela na sua totalidade, no seu todo. Então, o panorama bíblico é exatamente fazer o contrário, é tirar o zoom, é dar uma distância e ver, vamos ver a Bíblia na sua totalidade, naquilo que ela é, e algumas coisas muito importantes. Vou fazer uma pergunta para você, tá? Eu sou um cara que gosta de participação, eu gosto de interação, então sejam livres para falar, para perguntar, para falar o que vocês quiserem, se eu estiver falando muito rápido, boa tarde, vocês podem me pausar, tá? Mas vamos lá. Quem gosta de ler? Quem gosta de ler livro? Só o Lucas? Gosta de ler? Então, uma das coisas que eu esqueci de falar, né? Eu sou professor de literatura em língua portuguesa. E ler é uma coisa que faz parte, além de gostar, faz parte do. E aí, quando a gente lê um livro, quando a gente vai, vou dar um exemplo, Sou do Silente, já viram um filme? Harry Potter, por exemplo. Você lê o livro do Harry Potter, você vê o filme, existe o que num livro? O que vocês imaginam num consenso? Que tem o quê? O que vocês mais ou menos imaginam? Acho que o livro dá mais Verdade. de imaginar como seriam as cenas, criar na nossa cabeça. Exato. E dentro dessas cenas, o que normalmente faz parte dessas cenas? Personagens. Um ponto. Algo que tem numa narrativa. Uma outra coisa que tem em livros. Você imagina, tem o quê? Cenas, personagens. Tempo. Decorrer a história do História. tema. Tem histórias, personagens. Eu vou baixar aqui essa Isso, pode botar 19. Isso vai descer tudo. Não, porque isso vai ser rápido, só para não morrer de calor. E aí, livros, você tem personagens, você tem uma história, uma narrativa, uma ação acontecendo. A gente, todo mundo aqui já veio de outra igreja, alguém foi novo convertido aqui, convertido, né? Novo convertido. Alguém veio de outras igrejas também. Não. Eu que nasci e criado na igreja, a gente muitas das vezes nos dão a percepção de uma Bíblia, de um livro, nos dão a percepção não, assim, como um livro de fé e regra prática. Né? E a gente tem como uma sacralidade a Bíblia. Né? Eu fiz uma brincadeira uma vez, na escola de fundamentos, onde eu entreguei a Bíblia para uma pessoa, um livro qualquer para uma pessoa, e para a pessoa jogar no chão. E a pessoa pegou a Bíblia, ou um livro qualquer, e jogou no chão. Mas quando foi pegar a Bíblia, quando a pessoa foi pegar a Bíblia, ela não, a Bíblia é uma boa, jogar a Bíblia no chão não dá. Já dá uma certa agonia, porque a gente normalmente lida com a Bíblia com essa sacralidade, esse algo santo, essa auréola na Bíblia. E muitas das vezes a gente não enxerga que a Bíblia é um texto narrativo, é um texto literário, que tem histórias, personagens, e quer contar uma história, quer contar algo. E o que é a Bíblia para vocês? O que é a Bíblia? E o que é a Bíblia para vocês? Quero ver um pouco vocês. O que vocês acham que é? Um santuário. É a verdade. A verdade. E aí? Hã? Uma bússola norte? Brincadeira aqui. É a revelação de Cristo. É um norte, muito bem. Mas a Bíblia, né, tem um
livro que eu baseei todo esse estudo chamado Narrativa Bíblica, de Walter Altman, tá? Ele vai escrever a arte da narrativa bíblica, onde ele vai dissecar a Bíblia, não como um livro sagrado, mas como um livro literário, como se estivesse olhando a Bíblia como se estivesse olhando o livro do Harry Potter. Ele vai olhar personagens, ele vai olhar a narrativa, ele vai olhar o contexto das histórias que se passam. E essa forma de olhar a Bíblia, essa forma de olhar as narrativas, ela expande a nossa mentalidade de uma forma absurda. Por exemplo, a Bíblia a gente divide, a Bíblia é dividida, né, no hebraico, nessa palavra, Tanakh. Na verdade, a palavra é essa aqui, né? T-N-K mesmo. Só que na antiguidade, quando isso foi escrito, muito antes, já na era mosaica, né, o hebraico não tinha vogais. Não tinha vogais. A vogal, ela entrou posteriormente na língua hebraica, inclusive recentemente. Por isso que há esses ais aqui entre a palavra Tanakh. Mas a verdade é que o T significa Torá. O que é a Torá? Vocês lembram? Vocês lembram, tá? A Torá é a lei judaica, né? A lei judaica, mas ela na Bíblia ela faz parte em qual componente? Vocês lembram? Pentateuco. Pentateuco vem de Penta, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. A Torá, a lei judaica. Tá? Torá de Tanakh. Os Levitim são as poesias, são os livros poéticos. A Bíblia é recheada de poesia. E a poesia é muito importante, que a gente vai ver daqui a pouco, para o judaísmo, porque ela força você a aprender o que ela quer que você veja de uma forma imaginativa. Ou seja, muitas das vezes a gente pode ler a Bíblia de uma forma muito crua, de uma forma muito... Poxa, imagina como é que seria a narrativa do mar se abrindo. Imagina a narrativa do mar se abrindo de uma forma muito escrita, de uma forma muito crua. De repente o povo chegou na beira da praia e Deus abriu os mares e eles se atravessaram em terra seca. Tudo bem, está aqui escrito, está aqui narrado. Mas existe uma poesia onde fala que as narinas de Deus abriu os mares em 2 paredes. Ou seja, olha como a forma isso é narrado em poesia, isso faz você imaginar 2 paredes de mar, as narinas de Deus soprando e abrindo os mares, e o povo atravessando em terra seca. A poesia faz parte para ela te ajudar na imaginação do que é a Bíblia. Tá? E os Kenvins, que são os escritos. Tá? Que são os livros poéticos, nós chamamos eles, nós damos eles, o Jó e Salmos. Em Jó, mais ou menos, há uma briga nisso, em Jó, tá? Mas vamos considerar. E só, se eu lembrar aqui eu falo. O restante são os escritos, tá? Que aí vamos para Provérbios, né, do Antigo Testamento, as cartas e o Novo Testamento, que é onde eu estou chegando. E o Novo Testamento, que é a narrativa de Jesus e a sua igreja. Vamos lá, vamos por partes. E aí, diante do que é a Bíblia, diante do que é a Bíblia, a gente vê como Deus conta a história dele por meio do povo. Como Deus conta a história da humanidade, no qual ele é o grande poeta por detrás de tudo isso, o grande criador por detrás de tudo isso. Como isso acontece? A história da criação, queda e redenção. A Bíblia conta essa história. Essa é a história da Bíblia. Como Deus criou o mundo, e a partir dessa criação, um casal, Adão e Eva, caiu, pecou. E a partir disso tudo, condicionou toda a humanidade a viver sobre o pecado. E essa história nos remete como Deus vem narrando, parte por parte, a tentar fazer com que esse povo se chegue a ele. E aí a gente vê diversas histórias na Bíblia como essa. Por exemplo, Babel, Gênesis 11. A história de Babel é simples. É o povo tentando se chegar a Deus. Ou melhor, tentar fazer o seu nome conhecido como é o conhecido Deus.
que Deus faz? Entra e destrói essa Babel e reparte o povo em diversas línguas. A gente vai ver isso constantemente na Bíblia, onde o povo vai sempre tentar chegar a Deus e nunca consegue. A única forma de a gente atingir essa redenção é a partir de um Deus que desce até o povo. E aí você começa a perceber. Saída o povo é liberto do Egito, atravessa o mar, estamos em Moisés agora. E de repente, Deus está no alto de um morro, no alto de uma montanha, e Ele vai dar ali a sua lei. E o seu povo vai aos pés da montanha e corre de medo. Ou seja, toda tentativa humana de se achegar a Deus é falha. A menos que esse Deus desça do pé da montanha e habite no meio do povo, que é o que aconteceu com a arca. Então Deus sai do monte, onde só Moisés conseguia ir, e ele desce para habitar em tendas junto com o povo. Que é o que hoje a gente chama de festa dos tabernáculos, tá? Isso é um pouco mais para frente. Então toda a narrativa é assim. Outra, a escada de Jacó. Quando a gente viu que Jacó deita para dormir no deserto e ele encontra uma escada em sonho, onde os anjos de Deus estão subindo e descendo. Ou seja, toda a conexão Deus e homem, ela só pode ser feita a partir de um Deus que desce, porque nós, como seres humanos, não somos capazes de chegar a Deus por nossas próprias forças. E isso já vai começar a criar a narrativa da graça. Quando a gente chega em Paulo e vê que Paulo fala: a salvação é graça de Deus, dádiva, não por meio de vós, para que não se glorie. Efésios 2. Ou seja, toda forma de chegar a Deus, alcançar a salvação, alcançar a graça, por esforços próprios, é impossível. Então toda a história da Bíblia é essa narrativa de um Deus que está habitando no meio do povo. Tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida em relação a isso? Podemos prosseguir? E aí? Nós chegamos agora nos estilos literários da Bíblia. A Bíblia vai apresentar 3 tipos de estilos literários: a narrativa, a poesia e a prosa. A narrativa, ela vai apresentar 43% da Bíblia, a poesia 33% e o discurso 24%. E se eu perguntar para vocês, como é que vocês leem a Bíblia hoje? Com que visão vocês leem a Bíblia? Você abre a Bíblia, o que você espera ali da Bíblia? A gente fala, espera Deus falar comigo, mas existe resposta. A gente fala, eu espero encontrar razões para a minha vida. Razões para a minha vida, para a minha existência. Razões para eu ser uma pessoa melhor. E a gente começa a fazer o quê? A comparar os personagens bíblicos e as histórias deles com a gente. A gente faz isso constantemente. Por exemplo, Davi e Golias. Qual é a história de Davi e Golias? Você lembra da história de Davi e Golias? Existia um povo, né? Que estava em guerra de Israel. E eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Olha aqui que cena. Filisteus contra o povo de Israel. E de repente, os filisteus têm uma carta na mão. Eles têm um trunfo chamado Golias. E esse cara era tão grande, tão gigante, que ele botava medo em todo mundo. Não tinha um em Israel que encarava esse cara. Como é que a gente vai ganhar um povo se a gente não consegue encarar um? Impossível. E aí vem um jovem, franzino, pequeno, Lionel Messi. De repente ele chega para encarar Golias. E ele atinge com as suas pedras e derrota Golias. E aí você olha, então eu sou Davi e vou derrotar os meus gigantes da vida. Constantemente a gente tem essa narrativa. Tem Moisés abriu o mar e libertou o povo. Deus vai me
usar para eu me libertar das minhas opressões, do meu chefe que eu não aguento mais, da minha professora que é uma chata. E a gente começa a tratar essas narrativas como isso sempre fosse algo que Deus quisesse falar para eu ser beneficiado, para mim ser beneficiado, para minha pessoa sair ganhando. Mas a Bíblia não conta essa narrativa. A narrativa da Bíblia, ela aponta sempre para o mesmo enredo, o mesmo ponto. Vou dar um exemplo. Adão e Eva, eles estão no jardim do Éden e eles reparam com uma árvore que eles não podem comer. Mas a Bíblia vai dizer que os seus olhos desejaram. E eles pegaram esse fruto, comeram, quebra. A árvore do jardim, esse enredo, se repete constantemente na Bíblia. Vou dar outro exemplo, muito parecido. Abraão, de repente, ele olha para uma mulher e a deseja para ter seu filho, sua escrava. O que acontece? Quebra. Não era isso. Davi, em tempos de guerra, ele de repente olha para uma mulher, Betseba, deseja, pega, cai. A narrativa ela se repete, o enredo se repete o tempo todo. Só mudam os personagens, muda o fruto. Mas é sempre a mesma coisa. O desejo dos padrões humanos faz com que os homens tomem ações impossíveis, quebra. E chega em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tem diante de si uma tentação. No Getsemane. O que Jesus Cristo fala no Getsemane? Vocês lembram? Se for possível, a parte de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Seja feita a sua vontade. Muito bem. Esse homem não cede. Jesus Cristo não cede a tentação de não ir à cruz. A narrativa da tentação é quebrada. A Bíblia vai ter sempre essas quebras de narrativa. Vou dar um outro exemplo. Egito. Olha como é que o Egito ele é muito importante na Bíblia. Qual é a primeira vez que o Egito aparece na Bíblia? Não é com o povo saindo do Egito. É com Abraão. Abraão é chamado por Deus. Para quê? Para sair e fazer um povo, uma grande nação. E ele vai para onde? Para a terra de Canaã. Só que ele chega em Canaã e o que ele tem naquela terra? Escassez, fome. Nada de bom naquela terra. O que Abraão faz? Ele retorna. E vai para onde? Egito. Olha só, fome em Canaã, volta para o Egito. No Egito, o que acontece? Ele dá a sua esposa para salvar seu pescoço para o rei Faraó. O que acontece? Deus manda pragas para o Egito, liberta o Abraão e ele sai com a sua família. Essa história para vocês não é parecida com uma outra história? De quem? Do hebreu. Que 2 gerações depois, o que acontece? Fome na terra, eles vão procurar comida onde? No Egito. Opa, lá vem problema. E teve. Escravizados, o povo vai lá e liberta. Constantemente. E isso se repete mais algumas vezes na narrativa bíblica. O povo sempre vai atrás, ela sempre volta no Egito atrás de fartura. E chega lá, problema. Egito, então, é sinônimo de quê? De problema. Sinônimo de B.O. Pelo amor de Deus, parem de ir no Egito. Só que, de repente, em Jesus Cristo, essa narrativa se quebra. E Jesus Cristo nasce. E está um burburinho em Israel, Natal, Jesus nasceu. E tem uma fofocada em Israel que nasceu o rei dos judeus. E Herodes, que era o rei daquela época, o governante daquela época, se sente totalmente ameaçado. Vamos o quê? Matar todos os primogênitos, todos os nascidos. A partir de 2 anos. Exato. E o que Jesus e sua família fazem? Vai para o Egito.
Você pensa, ah não, pior, deu muito. Mas não, Egito agora é refúgio. Porque para a Bíblia, o Egito é a própria Jerusalém. Porque o próprio Herodes se comporta como um faraó. As narrativas se quebram sempre de Jesus Cristo. Isso é um apontamento da Bíblia em tudo. Em tudo. A Bíblia sempre vai quebrar os problemas das condições humanas em Jesus Cristo. Sempre. Voltando para a narrativa de Davi e Golias. Nessa história de Davi e Golias, você pode até ter um motivacional para a sua vida se comparando a Davi. Mas a Bíblia, na real, como livro, não quer escrever uma história para você. Ela quer contar uma história de Jesus Cristo. Aonde eu e você somos o povo amedrontado, os filisteus são o pecado que nos assombra, e Davi representa a figura de Jesus Cristo, que vem e liberta a gente. Essa é a narrativa bíblica. Moisés, a mesma coisa. Nós somos um povo escravizado pelo pecado, que é Faraó, e Jesus Cristo, representado na figura de Moisés, vem e liberta o povo. Tudo isso aponta para a cruz de Cristo. Toda a história bíblica, toda a história de Deus redimindo o povo, vai apontar e vai levar para a história do próprio Jesus Cristo. É isso que a narrativa bíblica vai passar. É isso que os enredos vão passar. Então, amor, a gente não pode nos comparar com os personagens bíblicos? Eu recomendo que não, porque é até um pouco perigoso. Mas os personagens bíblicos, eles são como espelhos para a gente identificar aquilo que eles tinham de errado e precisavam mudar. E a gente corre o risco, na hora de fazer a leitura bíblica, de olhar para essas histórias, de olhar para esses fatos, fora do contexto. Quantos aqui conhecem a história de Gideão? Malhando o trigo no lagar. Hã? Malhando o trigo no lagar, chamado. Isso. Se a gente pegar o fato de um dia Gideão pedir para Deus molhar o pelo de um novelo em terra seca, vou dar um recorte da história melhor. Gideão está dormindo. E ele quer provar o quê? Se Deus é Deus de verdade. Então ele coloca um tapete de novelho no chão seco e fala: Senhor, se você é Deus mesmo que está me chamando, que isso aqui fique molhado no dia seguinte. O que acontece? Fica molhado. Aí a gente tira como base da história. Bom, então essa história tem um componente onde Gideão está provando se Deus é Deus. Mas não, porque a gente está olhando um recorte da história. Quando a gente abre a história de Gideão, a gente vê que não tem nada a ver essa história com isso. O que acontece? Gideão está lutando contra Midianitas. O povo de Israel está brigando contra os Midianitas agora. Não são os filisteus, são os Midianitas. E Gideão é chamado pelo Senhor para liderar o povo contra essa empreitada, contra esses midianitas. E de repente, Gideão quer uma resposta de Deus. Se é o Senhor mesmo que está me chamando, faça algum sinal. E de repente, um holocausto, fogo. Um sinal apareceu. E como resposta, Deus pede para Gideão derrubar os tronos, alguns tronos de algumas pessoas, de alguns deuses que estão em Israel. Só que Gideão, medroso, covarde, ele faz isso na calada da noite. Nós temos agora diante de nós um personagem que parecia que estava confrontando Deus, mas não era. Ele é apenas um covarde. Gideão é apenas um cético. E de repente, ele derruba os tronos e pede mais sinais a Deus. É quando chega esse ponto do novilho, do pano. Deus te entrega mais um sinal. E ele, cético ainda, olha que cara teimoso. Ele pede para Deus agora fazer o oposto. Molha tudo em volta e seca o novilho. E Deus dá mais um sinal. Aí ele entende, olha quantos sinais teimoso pediu, esperou que Deus desse. No final de tudo, o que acontece? Deus prova Gideão. Gideão chega com 30 mil homens para combater os midianitas. E de repente, Deus fala, 30 mil não,
Esparta, ele pede 300. Quero 300. E ele manda o povo à noite, Deus manda Gideão com os soldados à noite, gritar com tochas e cercando os midianitas, que eram muito maiores. E foi uma confusão, porque os midianitas acordaram assustados, um matando o outro. E o povo de Deus ali salvo por Deus. Então, se a gente olhar todo o contexto da história, a gente entende que Gideão não era um homem que provava a Deus, mas era um cara medroso e covarde, que a gente se pergunta, quando ele vai tomar vergonha na cara e acreditar em depender em Deus? Essa é a grande narrativa, e esse é o grande cuidado que a gente precisa ter para ler a Bíblia. É olhar o contexto que a própria Bíblia da situação que a gente está se deparando. Porque se a gente não tomar esse cuidado de olhar o contexto, que é ponto crucial da Bíblia, a gente cai em achar que aquela narrativa está contando algo que não deveria estar contando. Certo? Tá cheio. Narrativa. Tudo isso está dentro. Enredo, personagem, contexto. Tudo isso faz parte da minha narrativa. Tá? Um outro tipo de estilo literário que a Bíblia tem é a poesia. E a poesia, ela é fantástica dentro da narrativa bíblica, porque ela